Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização sobre o câncer de mama. Em geral, fala-se muito sobre autoexame, mamografia, mas, apesar de muito importantes, essas são estratégias de detecção precoce. Nosso assunto de hoje, no Cidadania Mulher, é a prevenção do câncer de mama. E quem vai explicar para a gente sobre esse assunto é a mastologista Karime Amaral, que está aqui conosco no programa Cidadania Mulher de hoje. Olá, doutora Karime, seja bem-vinda, muito obrigada por participar aqui. E conta pra gente, então, é possível prevenir o câncer de mama? Obrigada, Roberta, pelo convite. Sempre bom estar aqui contribuindo com a TV Senado. E o mês de outubro é um mês muito especial para a gente, mastologista, né, para poder conscientizar, falar do assunto, tirar as dúvidas. Então, sobre a questão de prevenir o câncer, o que a gente pode falar é que é muito possível reduzir o risco do adoecimento. A gente não tem uma garantia sobre fazer alguma coisa e nunca adoecer da doença, né? Então, assim, a gente sabe que a gente pode reduzir o risco do adoecimento. É o câncer mais prevalente nas mulheres, então, para cada ano vivido, a gente aumenta o risco dessa doença pelo próprio envelhecimento do tecido mamário e todas as perdas de função, de imunidade que o envelhecimento traz, mas é possível, sim, reduzir bastante o risco. A gente chega a ações que podem reduzir de 30% a 40% a chance de adoecimento, e a gente faz isso com o estilo de vida principalmente. Então, é importante diferenciar quando a gente fala de prevenção, que tem relação com o seu estilo de vida, e quando a gente fala de ter medidas para o diagnóstico precoce. E aí a gente está falando principalmente de exames de imagem que devem ser feitos de acordo com a faixa etária, né, de forma periódica para o diagnóstico precoce. E outra coisa é a gente falar de estilo de vida como uma grande ferramenta para a redução do risco da doença. E a gente acompanha que tem as taxas de câncer de mama, de incidência do câncer de mama, elas vêm aumentando. Isso tem a ver com as mudanças de estilo de vida das mulheres atualmente? A gente tem duas análises para ser feita nesse caso. Primeiro é que a gente teve um aumento do rastreamento. Então, a gente tem mulheres fazendo mais exames. Então, quando a gente encontra mulheres fazendo mais exames, a gente pode encontrar mais lesões também, né? Principalmente na faixa etária mais jovem. Então, é difícil a gente falar que o câncer de mama vem aumentando. A gente, na verdade, tem duas situações. A gente tem mulheres fazendo mais exames, e aí a gente tem mais diagnóstico precoce. E a gente tem também alterações do meio que a gente vive, da forma que a gente se alimenta e da relação do estilo de vida da mulher moderna, sendo também impactante na doença. Então, são duas coisas que, no final acumula um risco maior para o câncer de mama. E o que as mulheres podem fazer? Como que elas podem cuidar do estilo de vida para ter menos risco de desenvolver câncer de mama? A gente tem que entender que o câncer de mama acontece num tecido mamário que envelhece, né? Então, a mulher ela tem fases. Então, a gente tem a fase do período reprodutivo, onde a mama está aguardando realizar o papel principal dela, que é de amamentação, né? Da perpetuação da espécie humana. Então, a mama é um órgão de alimentar a espécie humana. Isso tem uma relevância, uma importância. Então, ela está ali na idade reprodutiva da mulher, que começa mais ou menos entre os 12 e 13 anos e pode chegar até 45 anos, até 50 anos. Então, a gente tem nesse período uma glândula mamária, um tecido mamário que exerce uma função. Depois da menopausa, a gente já tem uma queda de função do tecido mamário, ele já perde as propriedades de funcionamento, e aí é quando aumenta o risco. Então, o que a gente pode fazer para reduzir o risco é chegar no período de menopausa com um estilo de vida que durante esses 20, 30 anos protegeu a mama da mulher. Então, a questão alimentar é fundamental, é um grande pilar, é a forma que você nutre as suas células, né? Eu sempre falo que a gente não abastece o nosso carro se a gente encontrar um posto com uma gasolina batizada, né? Então, por que a gente entra no mercado e a gente enche o nosso carrinho sem entender o que a gente está comendo? Então, para as mulheres que estão, principalmente as mulheres que estão em envelhecimento, mudando fase hormonal, é muito importante ela entender e ela aprender a nutrir o corpo dela.
Então, é muito importante você dar ferramentas para que essas células errem menos, para que essas células envelheçam com uma forma mais saudável. Então, a alimentação é um grande pilar. Então, aí a gente tem a questão dos aditivos químicos, dos alimentos mais industrializados, né? Dos alimentos mais empacotados, dos alimentos que têm mais agrotóxicos. Então, a gente tem que entender que isso sim é deletério para o funcionamento celular. A gente precisa entender também que o nosso corpo, o nosso DNA, ele foi feito para atividade física. Então, a gente precisa que os nossos músculos tenham função, e a função do movimento muscular é muito importante para a liberação de substâncias químicas na corrente sanguínea que atuam como anti-inflamatórios, antioxidantes, e fazem com que a mama fique mais protegida. Então, quando eu falo de atividade física, não estou falando da questão estética da coisa, estou falando da questão de saúde mesmo. Então, atividade física, alimentação. Hoje, o que eu encontro nas minhas pacientes é um nível de estresse muito grande. As mulheres estão muito sobrecarregadas, né? Tem a questão da maternidade, do trabalho, né? De todo o modelo do feminismo, que faz com que a gente seja muito útil, isso é maravilhoso, mas que traz uma carga de trabalho muito pesada e um estresse também. O estresse, ele é deletério, ele vai alterar funções corporais, ele vai alterar a produção de hormônios, de cortisol, de estradiol, que são hormônios relacionados com o estresse e com o câncer de mama. Então, a gente tem que entender que esse manejo do estresse, essa compensação, porque a gente não está necessariamente morando numa fazendinha, né? A gente tem uma vida moderna que traz muitos benefícios de comodidade, de conforto, mas que traz a questão do estresse. Então, isso tem que ser manejado, e hoje a própria Sociedade Brasileira de Mastologia, de Oncologia, recomendam as técnicas de meditação, de yoga, de acupuntura, né? As técnicas relaxantes, como também um pilar de prevenção, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa muito importante que eu falo para os meus pacientes é a questão do sono, né? Então, a gente não dorme por acaso, é fisiológico. Se a gente quiser manter 48 horas acordado, o corpo vai desligar você. Então, é um mecanismo de proteção, é fisiológico e deve acontecer para que as nossas células passem por um processo regenerativo durante o dormir. Os hormônios são modificados, a produção hormonal tem um relógio, a gente chama isso hoje de medicina circadiana, de ciclo circadiano. As nossas células funcionam baseadas em vários reloginhos, e a gente precisa entender que não dormir, ou dormir tarde, ou dormir com uma tela de celular na mão, né? Tem impacto também no funcionamento celular. Então, tratar distúrbios do sono, promover e aprender a fazer a higiene do sono é muito importante para que à noite aquelas células que estão funcionando de forma errada, que estão se multiplicando de forma errada, sejam varridas no mecanismo que a gente chama de apoptose. Então, essas células são varridas na madrugada para que de manhã você tenha um corpo mais regenerado, né? Então, isso é muito importante falar do sono, porque as mulheres estão dormindo muito mal. Karime, você lembrou bem, né, que a mama é um órgão que ele serve para alimentar os filhotes, né, da mulher. As mulheres que amamentam, elas realmente têm uma proteção maior contra o câncer de mama, contra vir a desenvolver no futuro o câncer de mama? Tem, mas elas têm durante o ato de amamentar. Isso é bem, bem importante deixar esclarecido. Então, durante a amamentação, é como se o nosso corpo, por a mama estar desempenhando o processo natural da fisiologia dela, os hormônios estão muito bem organizados para que a amamentação aconteça. Então, nesse momento onde a fisiologia, né, ela está bem estabelecida, você tem menos risco de células erradas, de adoecimento. Não que você não tenha câncer durante uma amamentação, pode acontecer, mas não é um período propício para isso, é um período de muito mais proteção por esse alinhamento hormonal que existe durante a amamentação. Mas quando você para de amamentar, você já volta para um fator de risco de todas as mulheres. E se você é uma mulher que não amamentou, ou que tem por decisão não ter filhos, ou não amamentar, que é um direito de toda mulher também, você precisa compensar de outra forma. Então, não é porque você não amamentou que você necessariamente vai ter um risco muito aumentado, porque você pode compensar em outras áreas. Então, o câncer está muito relacionado com o envelhecimento mamário e com essa desregulação hormonal que acontece na mulher. Por isso que estar alinhada do ponto de vista hormonal é muito importante na prevenção do câncer. Então, só para confirmar, então, uma mulher que pode ter amamentado 5 filhos, ela ficou protegida enquanto ela estava amamentando, mas depois, quando ela estiver mais velha, o risco dela vai ser o mesmo.
Exatamente. Então é um pouco é um mito que a gente ouve muito falar, né? Que protege, mas não é para o futuro. Mas ele é importante. Mas ele é importante, porque quando você tem uma memória na sua célula. Então, quando a mulher que tem 40 anos e você teve amamentação por 4, 5 anos da sua vida direto, você, de certa forma, cria uma memória metabólica daquele momento da amamentação. Então, mas passar por anos onde os seus hormônios, eu sempre pergunto para a mulher sobre ciclo menstrual, por exemplo. Uma mulher menstrua e que tem uma organização nisso, ela fala para mim assim, que ela menstrua a cada 28 dias, e que ela tem pouca cólica, e que é tudo muito tranquilo, o ciclo dela é regulado, eu já sei que a mulher tem uma organização hormonal. E quanto às coisas que precisam ser evitadas? Por exemplo, a gente ouve falar muito sobre... A primeira coisa que a gente ouve muito falar é evitar o fumo. O cigarro, a gente não tem estudos mostrando uma relação definitiva com câncer de mama, mas se a gente entender que o cigarro causa uma vasoconstrição e uma inflamação dos pequenos vasos sanguíneos que estão na mama, a gente perde capacidade imunológica com o cigarro. Então, ele é um fator de risco para o câncer também. Assim como todas as substâncias que a gente tem acesso química, assim como é o álcool, que já está muito bem estabelecido, que o álcool aumenta o risco de câncer de mama, né? A gente hoje tem estudos em cima de substâncias químicas do nosso dia a dia, como os fitalatos, né? Substâncias do plástico, BPA. Então, são substâncias que a gente tem muito contato e que podem trabalhar como se fossem hormônios, né? E a gente chama de disruptores endócrinos. Então, a gente tem substâncias que imitam os nossos hormônios e confundem as nossas células. E isso tem nos plásticos, isso tem em várias substâncias químicas de produtos de higiene, produtos de beleza. Então, a gente não tem trabalhos mostrando a relação direta, mas a gente já sabe do impacto carcinogênico desses produtos como o fitalato, tanto que você já encontra shampoos infantis, né, produtos infantis sem fitalato. Eles colocam livre de fitalato, livre de parabeno, e não é à toa, porque a gente tem trabalhos mostrando, então, a carcinogênese desse uso contínuo desses produtos, né? E assim, então, o cigarro, assim como esses produtos, tem impacto no funcionamento celular. Voltando um pouco para a questão do álcool que você mencionou, o álcool é considerado maléfico, mas a gente vê também outros estudos, por exemplo, o vinho tinto tem substâncias que fazem bem, aí a gente fica um pouco em dúvida qual que é, bota na balança qual é o resultado final, é bom ou não é? A gente tem dentro do vinho tinto, especificamente, uma substância chamada resveratrol, né? Que a gente pode reproduzir isso em laboratório. Então, assim, o resveratrol hoje é bem conhecido, tem trabalhos mostrando o efeito anticâncer, antitumoral dessa substância. Mas a gente tem que entender que quando você faz a adição do resveratrol no seu corpo via álcool, você está também colocando álcool dentro. Isso vai ter impacto no seu sistema de detoxificação hepática, que é ruim para a questão do câncer de mama. Então, não existe uma dose correta, porque eu não sei falar se, para mim, 2 doses de álcool é suficiente para as minhas enzimas hepáticas resolverem, e se para você, talvez, uma já não é suficiente. Então, é tudo muito individual. É difícil você ter um trabalho que fale que a quantidade X de álcool é segura. E quanto ao uso do anticoncepcional oral por longo tempo, qual é o efeito que ele tem sobre o organismo? Isso ainda é bem controverso. Você tem trabalhos mostrando algum impacto no aumento do câncer de mama a partir do 5º ano de uso de anticoncepcional oral. Eu acho que todo e qualquer anticoncepção tem que ser muito bem discutida com o seu ginecologista e apontar os riscos e benefícios. Porque quando você opta para, na sua fase reprodutiva, não ter filhos, e é um direito da mulher do controle da natalidade para a vida moderna que a gente tem hoje, você tem que entender que aquele método ele vai te trazer benefícios, mas pode ser deletério. Então, quando você usa um anticoncepcional oral por um longo tempo, então os trabalhos mostram mais ou menos em torno do partir do 5º ano, você pode, de forma individual, mais uma vez, ter alterações em relação à sua produção hormonal. E você não sabe se quando você parar esse anticoncepcional, essa produção volta de imediato.
Então, você tem alterações na produção de progesterona, de estrogênio, de testosterona, tanto que você vê mulheres com queixas em relação a isso no uso de anticoncepcional. Algumas mulheres vão ter mais queixas, outras vão ter menos, mas todas vão ter o impacto que é o cérebro mandando uma mensagem para o ovário para que não ocorra ovulação. Então, quando você manda essa mensagem do ponto de vista biológico, não é para ovular, você pode ter consequências para isso. Algumas mulheres mais, outras menos. Assim como algumas mulheres vão ter mais risco de trombose e outras menos, né? Então, mas o anticoncepcional, ele tem um impacto na produção hormonal. Esse é o principal impacto. E você precisa entender se para aquela paciente você tem um método menos impactante. Então, é muito individual. Eu sempre falo para os meus pacientes, converse com o ginecologista, avalie. É uma mulher obesa, é uma mulher estressada, é uma mulher que tem tendência à depressão, porque pode mexer com o humor também. Então, é uma mulher que tem tendência à trombose, uma mulher que tem histórico de câncer na família, que tem muitos nódulos, muitos cistos. Quem é essa mulher que vai usar anticoncepcional e entregar para ela o método que tenha menos repercussão do ponto de vista hormonal? Acho que esse é o principal recado. E quanto à reposição hormonal na menopausa? Também tem estudos, no começo era muito incentivado, teve uma época que teve estudos que relacionavam com o câncer de mama. Em que pé que está isso atualmente? A gente tem, na década de 80 e 90, a reposição hormonal era quase mandatória, né? A mulher, quando ela chegava nos sintomas de menopausa, os médicos usavam a reposição, combinado ou não, de hormônios. E a gente tem um trabalho, que foi um trabalho muito significativo, que a mídia também teve muito perto, que foi um trabalho que mostrou aumento de risco para câncer de mama, WHI, é um trabalho bem conhecido a nível mundial, mas que esse trabalho também ele foi feito usando hormônios que a gente nem tem mais, então hormônios diferentes do que a gente tem hoje, né? Hormônios muitas vezes derivados de hormônios de animais, de equino, de cavalo. Então, né, como é o Primarin, que foi um dos hormônios usados no estudo. Então, hoje a gente já não tem mais esses hormônios. Então, a gente não é o hormônio que a gente usa habitualmente. Então, quando a gente fala de reposição hormonal, a gente tem que pensar, primeiro que a gente tem que oferecer qualidade de vida para a paciente. Não é uma fase fácil para muitas pacientes, uma fase de transição de queda hormonal. A gente tem que oferecer qualidade de vida. E a gente tem que pesar os riscos-benefícios, que, mais uma vez, é individual. Então, quando a gente fala que a reposição hormonal aumenta o risco de câncer, aumenta para quem? Qual é essa reposição que aumenta? Porque a gente tem inúmeras apresentações de reposição hormonal e também de veículos. Eu posso fazer uma reposição hormonal que é transdérmica, por creme, eu posso fazer por intradérmica, então uma aplicação de um chip. Então, assim, você tem várias formas. Você pode fazer oral, você pode fazer injetável. Então, qual é o hormônio? Para quem é esse hormônio? No geral, como eu falei no começo, o câncer de mama não está só relacionado com isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado em ter medo do hormônio. Por quê? Porque também a queda de hormônio traz problemas cardiovasculares, problemas de osteoporose, problemas de depressão, hipotireoidismo, aumento de colesterol. Então, entrar na menopausa acelera algumas doenças nas mulheres. Então, a gente pode estar usando essa reposição hormonal a fim de dar saúde para essa mulher. Então, é sempre isso. O foco é oferecer menos risco cardiovascular, oferecer mais qualidade de vida, menos osteoporose, né? Então, a gente tem que entender isso. Ao mesmo tempo, do outro lado, eu tenho que entender, quando eu estou entregando estrogênio, que é o principal hormônio que prolifera o tecido mamário, então está relacionado com o câncer de mama, quando eu ofereço estrogênio, para quem eu estou oferecendo? Quem é essa paciente que vai usar estrogênio? Se é uma paciente de mais alto risco, sedentária, obesa, diabética, talvez esse estrogênio, por mais que eu tenha a intenção de trazer benefício para ela, eu posso estar não trazendo benefício. Então, é uma indicação muito individualizada. Mas, no geral, não é o grande vilão do câncer de mama. Até porque a gente tem uma orientação em usar e um tempo. Então, a gente vai fazer com que essa mulher passe pela menopausa de uma forma mais agradável, com mais qualidade. A gente vai usar esse hormônio por 5, por 10 anos. A gente já tem um trabalho mostrando que a partir de 10 anos aumenta o risco. Por que aumenta o risco? Porque eu não posso pegar uma mulher de 65 anos e oferecer para ela um ambiente hormonal de 30. E quem deve fazer essa avaliação? Digamos, tanto uma paciente que queira tomar hormônios para anticoncepcionais ou uma reposição hormonal na época já da menopausa, é preciso consultar um mastologista?
Não, normalmente não é o mastologista que faz isso. A reposição hormonal, quem vai indicar essa reposição é quem estuda muito bem o assunto, quem se aprofunda nisso. Então, a gente pode ter um endocrinologista que tenha essa linha, que goste de fazer reposição hormonal, que tenha o estudo atualizado da reposição hormonal. Você pode ter um ginecologista que faça a reposição hormonal, que goste de atender esse tipo de paciente em pós-menopausa, em menopausa, né, em climatério, porque é um tipo de paciente diferente, né? Então, você precisa ter o seu foco nisso. Então, pode ser um ginecologista, pode ser um endocrinologista, pode ser um mastologista, se ele tiver conhecimento no assunto. O mastologista, no geral, ele é o profissional que vai olhar aquela reposição hormonal. É por isso que, na verdade, é um assunto que eu estudo muito, porque quando a paciente chega para mim com indicação, e chega bastante do ginecologista ou do endócrino, às vezes do clínico geral, do cardiologista, que também faz reposição em mulheres pensando na saúde cardíaca. Então, quando esses profissionais, a paciente tem alguma alteração na mama ou um histórico de câncer na família, eles encaminham para mim e eu preciso entender dos hormônios para poder dizer se aquilo é seguro ou não para a mama, né? Então, acaba que é óbvio que eu estudo o assunto para poder dizer, olha, isso é legal, isso não é, isso pode usar por quanto tempo, é legal, quais são os riscos, como a gente vai acompanhar a sua mama a partir do momento que a gente entra com hormônio. Então, é papel do mastologista a saúde mamária, oferecer prevenção, oferecer conhecimento, é o papel do mastologista. Para concluir, então, além da prevenção, aquelas técnicas de detecção precoce realmente são muito importantes, né? Super importante. Eu acho que é o grande diferencial na sobrevida e na sobrevivência da mulher. Se a gente está falando do câncer mais importante, a gente tem que entender que eu preciso encontrar cedo para tratar e curar minha paciente. Então, a mamografia é o exame de eleição. Eu sei que muitas mulheres reclamam porque dói, porque amassa, mas a gente não tem nada que substitua com segurança a mamografia, nem a ressonância magnética, nem um outro tipo de exame. Então, é o exame que vai ver na mama mais envelhecida, por isso que tem que apertar, porque na hora que a gente aperta a mama, ela espalha e os feixes de luz vão passar. E o médico vai avaliar aquelas lesões que aparecem nesse feixe de luz, que nada mais é que um raio-x. Então, é o exame de eleição, é o exame que deve ser feito a partir dos 40 anos pela Sociedade Brasileira de Mastologia de forma anual. E me perguntam muito, mas eu tenho 36, eu já fiz, eu tenho 33, eu já fiz, ou meu médico pediu para fazer com 6 meses, é porque aí a gente está falando de uma conduta individualizada, da paciente vista no consultório. Uma coisa é a minha paciente do consultório que eu posso pedir a cada 6 meses, ou que eu posso começar a fazer aos 35, porque eu palpo aquela mama e eu entendo que é um bom exame para aquele tipo de mama, eu posso pedir aos 35, mas por rastreamento populacional, para que a gente encontre no meio das mulheres alguém com câncer, a gente faz a partir dos 40 anos, uma vez por ano. E é muito importante, muito. E uma preocupação que aparece volta e meia, que a mamografia estaria aumentando, né, a radiação sobre as mamas, poderia, a partir daí, chegar até a causar um câncer. Tem algum fundamento ou é um mito? Na verdade, a gente não tem nenhum trabalho. Se a gente for falar da luz do sol ao meio-dia, se a gente for falar da tomografia que a gente faz de tórax, de abdômen, né? Então, assim, os exames, eles podem ter alguma radiação, mas a radiação na mamografia é uma radiação de raio-x, então ela tem um baixo espectro, a gente não tem nenhum trabalho mostrando isso. De qualquer forma, a mamografia, ela salva vidas. Então, eu sempre falo, medicina é risco-benefício. Qualquer procedimento que você faça é risco-benefício. Um botox que a gente faça é risco-benefício. Então, quando a gente fala de mamografia, o benefício dela é enorme frente a qualquer risco que ela possa mostrar, que a gente, na verdade, nem tem nada comprovado sobre isso, né? Então, a mamografia, ela é infinitamente, tem menos radiação do que uma tomografia, muito menos, né? E eu acho que as mulheres, elas sentem dor com a mamografia, então sempre acaba tendo uma desculpa para não fazer, né? O açúcar diário, né? A obesidade, o sedentarismo, ele é muito mais risco para o câncer de mama do que uma mamografia feita anual ou a cada 6 meses.
Então, a mamografia ela deve ser feita porque se eu encontro uma lesão não palpável, uma lesão muito pequena, você tem mais de 95% de chance de cura. Então, eu estou salvando vidas literalmente quando eu faço uma mamografia e eu encontro uma lesão pequena. E lesões que não são palpáveis. A gente não faz mamografia para encontrar lesão palpável. A gente faz para encontrar aquilo que você não sabe que você tem. E que se você não fizer com medo de radiação, essa doença ela vai evoluir, porque o câncer ele quer sobreviver, ele vai lutar para ficar, e ele vai crescer, e você pode criar um risco maior para doenças à distância, o que a gente chama de metástase, e morrer da doença. Doutora Karime Amaral, muito obrigada por sua participação aqui no Cidadania Mulher sobre câncer de mama. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa sobre a prevenção do câncer de mama já está disponível no site da TV Senado na internet, assim como no canal da TV Senado no YouTube. E se você tiver alguma sugestão para fazer para a gente, entre em contato com a ouvidoria do Senado. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania Mulher.